Grandioso és tu, grandioso és tu. Pai, aqui está o teu servo, Pai, mais uma manhã, meu Pai, de culto racional a Ti, manhã de culto enchei-vos, Pai, onde buscamos, meu Pai, encher-nos mais de Ti, nos esvaziarmos de nós, meu Senhor. Aqui está o teu servo, meu Pai, para trazer a santa palavra, meu Pai, aos nossos corações. Mas, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que as palavras não fiquem apenas nas quatro paredes da igreja, mas aonde, meu Senhor, esse som ecoar, meu Pai, onde houver um coração quebrantado, onde houver um coração entristecido, uma pessoa, meu Pai, sem desejo de viver, que possa ser alcançado, meu Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, meu Deus. Senhor, sabemos, Deus, que o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus perdoador. Pai, a Tua mão está estendida, meu Senhor, para alcançar todos aqueles que desejam ter um encontro contigo, para sair da vida que vive, para estar perto de Ti, Senhor. Eu peço, Pai, use o Teu servo de uma forma sobrenatural, Pai, para que ele possa alcançar, meu Pai, aqueles que estão além do templo, além, meu Pai, dessa igreja, que possa alcançar os da rua da frente, os da rua de trás, os da rua do lado, os da rua do outro lado, que possa ser alcançado, Pai, porque sabemos, Senhor, que, meu Pai, a festa no céu quando um pecador se arrepende. Então, Pai, o nosso desejo é que almas sejam alcançadas por Ti nesta manhã. Usa o Teu servo de uma forma sobrenatural, é isso que eu te peço, é isso que a Tua igreja te pede, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Cumprimento a igreja com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Você bem rápido e objetivo nesta hora. E quero ser fiel àquilo que eu creio que foi o Senhor que colocou em meu coração. Livro de Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo de número 14. Que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todo cristão se submete à influência do Espírito Santo. E todo pecador, ele decide e rejeita a liderança do Espírito. Ele se opõe à influência do Espírito. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos mostra algo a respeito de sermos guiados, de sermos liderados pela pessoa do Espírito. Como o apóstolo Paulo, ele diz: porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E muitas vezes nós dizemos que somos guiados, nós vemos pessoas dizendo que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, mas tem uma atitude totalmente contrária daquilo que ela diz. Sabe, se eu digo que eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu estou dizendo que eu sou submisso à vontade e o querer do Espírito. Ou seja, se o Espírito é o próprio Deus, eu estou dizendo que eu sou submisso à vontade para obedecer aquilo que o Espírito Santo me manda fazer. E eu costumo dizer aqui em casa, né, principalmente com o Breno: olha, enquanto você estiver debaixo do meu telhado, estiver debaixo da minha asa, comendo do meu pirão, quem decide as coisas por você ainda sou eu
e sua mãe. Ou seja, eu estou dizendo a ele, eu estou guiando ele, dizendo: olha, enquanto você estiver debaixo da minha liderança, quem decide as coisas para você ainda sou eu e sua mãe. Ou seja, ele, como filho, tem que estar debaixo da vontade de seus pais. Mas todos aqueles que decidem rejeitar ou se opõem à vontade ou à liderança do Espírito Santo, ela está se opondo a Deus, ele está se opondo à vontade do Senhor. Então eu não posso dizer que eu sirvo a Deus ou que eu sou filho de Deus se eu não me deixo ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. A pergunta é bem clara: por quem a gente está sendo guiado? Pelas nossas vontades ou pela vontade do Espírito? Sabe, muitas vezes eu vejo pessoas dizerem que são espirituais, dizerem que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus, mas as atitudes que elas têm, o falar, o pensar, o jeito de agir, sabe, distorcem totalmente aquilo que eu digo que eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu não vou fazer aquilo que a minha carne quer fazer, mas eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus, ele quer fazer. Eu lembro da pessoa de Jonas. Jonas era profeta, mas o que é que Jonas faz? Ele ouve a direção de Deus, ele ouve a voz de Deus, mas Jonas faz o quê? Ele pega um barco, ele paga a passagem, ele vai para Tarsis e simplesmente não obedece. E muitas vezes nós estamos como Jonas, sabe, ouvindo a voz de Deus, ouvindo o direcionamento que o Espírito Santo nos dá, mas estamos pegando um barco para determinados lugares, para não fazer a vontade de Deus. Né? Eu lembro, a missionária Rosana sempre ela usa essa palavra que o evangelista Pedro falou, que Satanás ele sempre tem um barco preparado para nos levar para longe da presença de Deus. E muitas vezes, evangelista, acabamos, né? Tem pessoas que acabam pegando carona, acabam pegando esse barco, sabe, para ser levado para longe da vontade de Deus. Ou seja, se o Espírito Santo ele está ardendo em meu coração que eu devo fazer e eu não faço, eu estou dizendo a Deus que eu não quero ser guiado por Ele, que eu não quero ser, que eu estou rejeitando a liderança do Espírito Santo de Deus. Isso é um perigo. A influência do Espírito é seguida, levaria todo homem. A influência do Espírito, se seguida, levaria todo homem ao céu. Mas quando negligenciamos e rejeitamos ou desprezamos, o homem desce ao inferno. Ou seja, quando a influência do Espírito Santo se seguida, a influência do Espírito Santo ela nos leva ao céu. Se nós aceitamos a influência do Espírito Santo, nós somos levados, missionária, para a presença de Deus, somos levados para o Santo dos Santos, somos levados aos altos céus. Mas quando nós negligenciamos a influência do Espírito, quando nós negligenciamos, sabe,
ser guiados pelo Espírito Santo, mas queremos ser guiados pelo nosso próprio entendimento, nós caminhamos para o inferno. Porque o próprio Salomão, ele vai dizer que há caminhos para o homem que parecem bons, mas são caminhos de morte. Ou seja, quando eu aceito ser guiado pelo Espírito Santo, ele vai me levar a um caminho que me leva a um caminho de vida, que me leva a um caminho aonde eu vou conquistar, né? Se você perguntar a todo mundo que está dentro da igreja, todo mundo vai cantar aquela música de Lázaro, ainda bem que eu vou morar no céu. Mas aí eu pergunto, vem cá, será que você verdadeiramente está fazendo por onde para ir morar no céu? Por que cantar o louvor? Ainda bem que eu vou morar no céu. Todo mundo canta. Mas será que para eu obter a vida eterna, será que eu estou sendo deixado de ser guiado, ser levado pela pessoa do Espírito Santo para onde o Senhor quer? Aí em João 14:16, o Senhor, ele vai dizer assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Ou seja, naquele tempo, quem estava orientando o missionário, quem estava guiando os discípulos era a pessoa de Jesus. Mas era preciso que a vontade do Pai se cumprisse na vida de Jesus. E Jesus, ele fala isso, né? O apóstolo João, ele escreve isso: olha, eu vou para o Pai, mas o Senhor está dizendo: olha, eu vou pedir um outro auxiliador, um outro que venha lhe orientar, um outro que você seja guiado, um outro que lhe diga o que fazer, que lhe diga o que é certo, o que é errado, que lhe diga a orientação, sabe? Eu olho a pessoa do Espírito Santo e eu lembro daqueles pilotos de rally, que ele tem um navegador do lado. O navegador, ele serve para quê? Ele serve para orientar o piloto no mapa aonde o caminho que ele deve seguir, as trilhas aonde ele deve entrar, a melhor rota, o melhor caminho para quê? Para chegar ao final, para chegar aonde? Chegar a um lugar de conquista, chegar ao lugar, ao primeiro lugar, a chegar ao topo. Ou seja, o Espírito Santo na nossa vida é esse navegador, missionário, que nos dirige, que nos guia para o topo. Qual é o topo do crente? A vida eterna, a salvação. Sabe, exige pessoas, infelizmente, guiadas pelo seu próprio entendimento, estão dentro da igreja, conhecem a palavra, mas preferem viver segundo a sua vontade, ouvem a voz de Deus, ouvem Deus falar, mas preferem ser guiadas pela sua própria vontade. Quando o Senhor diz: olha, eu sei o pensamento que tenho de vós, pensamento de bem e não de mal. Deus, ele está dizendo: olha, os seus pensamentos são limitados e eles vão até uma determinada parte, mas os pensamentos que eu tenho são maiores. Eu entendo que o Senhor está dizendo: olha, quando você vive os meus pensamentos, você vai mais além do que você pensa ou imagina, porque o pensamento do homem é limitado, o pensamento do homem está preso às coisas terrenas. E quando eu me ligo aos pensamentos de Deus, a gente consegue alcançar objetivos maiores. Aleluia! E eu vejo, sabe, pessoas sendo direcionadas, sendo guiadas por doutrinas
Eu não estou falando aqui que eu não devo seguir a doutrina da instituição aonde eu estou, mas é seguir doutrinas que me levam totalmente contrário daquilo que Deus quer, que me leva totalmente, sabe, contrário da influência do Espírito Santo, que me leva ao contrário daquilo que o Espírito Santo de Deus quer para as nossas vidas. E uma coisa eu lembrei, missionária, quando eu estava lendo essa passagem, me lembrei do pastor Emerson, que foi um dos pastores que começou a nos discipular. E eu lembro, lá na sala, quando ele dizia assim, ó, toda vez que você for orar, você diz assim: Espírito Santo, amigo Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Ou seja, vocês mulheres, vocês acordam, já tem tudo programado, o que é que vocês vão fazer durante todo o dia. Ainda consegue fazer a hora extra. Mas quando eu tenho algo programado, mas eu levanto, ou eu me sento, ou eu dobro o joelho e pergunto: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Eu estou dizendo ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ser influenciado por você, eu quero ser guiado, eu quero ser, sabe, levado pela sua vontade no dia de hoje. Eu tenho planos, mas eu quero seguir o seu plano, eu quero seguir a sua vontade, eu quero seguir aquilo que você preparou para mim. Você pode julgar a si mesmo, você pode julgar a si mesmo, sabe, sobre a liderança do Espírito Santo. Quando você se pergunta: será que verdadeiramente eu estou sendo guiado pelo Espírito? Porque o que eu vejo hoje, missionária, é como a própria palavra diz, que o Deus desse século cegaria o entendimento de muitos. Ou seja, está acontecendo isso hoje. Satanás, ele tem cegado o entendimento, ele tem cegado, sabe, a visão espiritual de muitos. E muitos estão seguindo uma linha que vai totalmente de encontro, que vai totalmente o inverso daquilo que Deus, ele quer para as nossas vidas. E por isso que eu falo muitas vezes que a gente tem que fazer aquele autoexame, que lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, fala: examine-se o homem a si mesmo. De você parar e pensar: peraí, eu estou sendo guiado pelo Espírito? Será, vem cá, as minhas atitudes, as minhas palavras, os meus pensamentos, o meu jeito de andar, o meu jeito de me comportar, sabe, é de uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, que faz a diferença quando eu chego, que quando as pessoas olham e dizem: não, olha, aquela pessoa ali, a gente vê que é uma pessoa de Deus, porque ela é guiada pelo Espírito. Ela é diferente, porque aqueles que são guiados pelo Espírito são reconhecidos como filhos de Deus e são diferentes. Quando chega no lugar, eu creio que com vocês já aconteceu isso. Quando você chega num lugar, uma pessoa dizer: não, poxa, você é diferente, você não é igual. Eu conheço vários crentes, mas você é diferente de todo aquele que eu conheço. Você tem algo, sabe, que te faz destacar em meio a todos. E eu quero fazer uma pergunta, né, para a igreja. Quero fazer uma pergunta para aqueles que vão assistir depois.
Você segue a liderança do Espírito Santo? Você segue a liderança do Espírito Santo? Seguir a liderança é o quê? É quando o Espírito Santo, ele propõe algo e você simplesmente fecha com ele e segue aquilo que ele colocou no seu coração. Ele lhe dá uma direção e você não pergunta nada, simplesmente você segue. Aí eu lembro de Abraão. Abraão teve um contato com Deus e simplesmente Deus disse a Abraão: sai do meio da sua parentela e vá para a terra aonde eu te mostrarei. Ou seja, naquele momento eu entendo que Abraão estava seguindo a liderança de Deus, que Abraão estava seguindo aquela voz que ardia no seu coração em dizer: olha, sai daqui e vai para onde eu estou te mostrando. Será que nós estamos seguindo a liderança? Será que nós estamos ouvindo e fazendo aquilo que o Espírito Santo ele propõe em nosso coração? Porque dizemos muitas vezes que somos cheios do Espírito Santo. Sou cheio do Espírito Santo. E muitas vezes as pessoas confundem o sapatear, o rodar, né? O falar em línguas é que eu estou cheio do Espírito Santo. E o ser cheio do Espírito Santo, missionária, não é só isso. O ser cheio do Espírito Santo é a maneira de agir, a maneira de pensar, a maneira de falar, a maneira de se comportar. Se você chegar, peraí, você é cheio do Espírito Santo, eu quero chegar dentro de sua casa e quero chegar aonde você mora. Para quê, pastor? Cara, eu vou ver se você é cheio do Espírito Santo, que eu vou perguntar a quem mora dentro da casa com você, aos vizinhos, como é o seu comportamento, como é o seu jeito de andar, seu jeito de falar, tudo. Se tudo que me falarem for positivo, eu vou dizer que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas se tudo for contrário daquilo que eu penso de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, eu vou dizer: tem mais carne do que qualquer outra coisa. Então, nós estamos sendo dirigidos, estamos sendo guiados pelo Espírito. Será que estamos submissos à liderança do Espírito? Será que estamos debaixo da vontade do Espírito para fazer aquilo que Ele propõe? Que até a missionária uma vez, não sei se foi, acho que foi a missionária, que até a Stephanie, ela deu um rompante dizendo que não queria ir mais. Se o Espírito Santo de Deus dissesse para sair daqui e ir para aquele sertão, o mais brabo que tem aí, para pregar lá, para abrir uma igreja lá, sair do comodismo de Salvador, né? O lugar que a luz é de gerador e tem um determinado horário para a luz ficar ligada, lugar onde não tem bujão de gás, você tem que cozinhar a lenha e a lenha não brota ali de junto, você tem que andar quilômetros. Será que realmente eu estou submisso à vontade do Espírito? Será que realmente eu estou submisso a fazer aquilo que o Espírito Santo ele nos ordena? Quero fazer mais uma pergunta à igreja. Você deseja ser continuamente guiado pelo Espírito Santo? Ou seja,
as suas vontades, você vai pegar elas todas e colocar dentro de uma gaveta e dizer: Senhor, as minhas vontades, os meus desejos estão aqui, mas se o Senhor me permitir, eu vou fazer. Mas eu quero fazer todas as vontades do Espírito. Eu quero fazer tudo o que o Espírito Santo, Ele quiser fazer. Aleluia. Tudo aquilo que Ele quiser fazer é o que eu quero. Estou lembrando agora do pastor, que o filho chegou para ele. Repita que o Israel chegou para o Luciano e falou. Quando ele falou, perguntou ao pai o que é que o pai queria para ele. E o pai pergunta: o que o Senhor quer para mim? Pai, o que é que o Senhor quer para mim? E aí o pai orienta ele a escolher. Aí o filho fala assim: Pai, eu quero o que o Senhor quer para mim. Ou seja, ele está dizendo: olha, Pai, eu tenho as minhas vontades, mas eu quero seguir a sua vontade. Eu quero seguir aquilo que o Senhor quer propor para a minha vida. Eu quero seguir aquilo que o Senhor me orientar a fazer. O que o Senhor disser que é para eu fazer, eu vou fazer. Sabe, ele disse que depois daquilo ali, ele mudou a maneira de ele pensar e até a maneira de ele orar. Ele começou a perguntar ao Espírito Santo de Deus. Ele começou a perguntar a Deus: Pai, o que é que o Senhor quer para mim? Ou seja, qual é a sua vontade para a minha vida? O que é que o Senhor deseja para eu fazer? Isso é ser guiado pela pessoa do Espírito Santo. Isso é ser guiado pela vontade de Deus. Isso é ser direcionado por Deus. Aleluia. E tem muita gente, evangelista, pegando caminhos e dizendo: estou sendo guiado por Deus, estou sendo direcionado por Deus. Mas você está vendo que é um caminho de morte, é um caminho que levará à destruição. Mas a pessoa está dizendo: eu sou guiado, eu estou sendo guiado por Deus, eu estou sendo direcionado por Deus. Né? De vez em quando eu fico bravo, que eu sinto algo no coração e eu chego para minha esposa, minha amiga, e eu chego para ela e falo, ela pergunta: foi Deus mesmo que mandou você fazer? E às vezes eu fico bravo com ela porque ela traz esse questionamento, não é para meu mal, mas é para eu parar e pensar: será que essa vontade realmente é minha ou é a vontade de Deus? Será que isso que eu estou falando, que eu estou pensando, é direcionado pelo Espírito Santo ou é direcionado pela minha vontade? Porque a gente tem que ter esse discernimento: o que é da minha vontade e o que é da vontade de Deus. Aleluia, Senhor. É da vontade de Deus eu fazer isso? Ou é da minha vontade? Tem isso, que quando a gente entende o poder de liderança da pessoa do Espírito Santo, a gente entende quando a gente tem o discernimento, que quando é da nossa carne e quando é do Espírito Santo. E para a gente estar finalizando, nada pode igualar essa honra de ser filho de Deus, e mais do que qualquer coisa é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. É uma honra para nós sermos chamados de filhos de Deus, mas uma honra maior ainda é ser guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, eu sou o carro e Ele é o condutor.
carro, ele, por mais tecnologia que ele tenha, por mais que o carro hoje ele estacione sozinho, ele ligue sozinho, ele vai daqui para lá sozinho, mas ele precisa de um comando. Ele precisa de alguém ativando, ele precisa de alguém apertando o botão, ele precisa de alguém, missionária, colocando no controle a direção para onde ele vai. Que até o piloto automático do avião, sabe? Ele precisa de alguém para ser ativado, ele precisa de alguém para ser direcionado. Aleluia. Ele precisa de alguém para colocar ele no controle. Ou seja, ele precisa de alguém para ativá-lo, para conduzi-lo. E assim é a nossa vida. Nós somos o carro de Jeová, somos os aviões de Jeová, e precisamos estar debaixo dessa liderança, precisamos estar debaixo desse controle, precisamos estar debaixo dessa direção, que é a direção da pessoa do Espírito Santo. Se nós queremos uma vida de sucesso, profissionalmente, ministerialmente e familiar, precisamos estar debaixo dessa direção, para que possamos alcançar tudo aquilo que o Senhor ele já tem estabelecido desde o dia antes mesmo da nossa formação, até o dia do nascimento e até o último dia de nossas vidas. Que a igreja e que aqueles que irão assistir depois possam estar debaixo dessa liderança do Espírito Santo de Deus. Amém?